Muito bom dia, maravilhosa, querida, ungida, separada, aquela que é alvo da graça e do amor de Deus, que está escondida à sombra do Onipotente e que pode descansar nesse lugar. E não é um lugar físico, é um lugar que está no Senhor. É quando o coração, a mente, o espírito se rendem ao Senhor. E só se mantém aquela certeza lá no fundo de que a nossa vida está guardada, que a nossa esperança está garantida, porque o nosso sustento não vem de nós, vem do Senhor. Aleluia. Essa edição é um episódio especial sobre como ouvir a voz de Deus, porque ele está sendo parte de uma preparação para o congresso da igreja que eu faço parte, da igreja local que eu faço parte. Então, eu vou seguir aqui o meu tom, que é o tom de todos os episódios, mas para você que está ouvindo aí a série de Coríntios, da série de exposição aos Coríntios, não se assustar por ter aparecido um episódio sobre Hebreus do nada, tá? Amiga, você já viu aí que o tema da nossa conversa hoje é como ouvir a voz de Deus. E talvez você tenha chegado aqui ao ler esse tema, querendo descobrir como que você reconhece a voz de Deus. Só que o texto de Hebreus já começa com a resposta em outro lugar, que é antes de perguntar como Deus fala comigo, eu preciso perceber que Deus já falou. Hebreus 1, versículos 1 e 2 diz assim: Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias ele falou pelo Filho. Aleluia. Quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. E esses 2 versículos, eles são extraordinários, porque o autor de Hebreus, ele já começa sem apresentações, sem saudação. Se você já leu outros livros, outras epístolas, você vai lembrar que sempre tem uma saudação, uma identificação de quem foi que escreveu. E o texto de Hebreus já começa assim, sem explicação quem é, sem explicar quem é. Ele começa dizendo que Deus fala, que Deus falou. E essa é a grande ideia, né? O Deus da Bíblia é o Deus que se revela, que começou a se revelar em Gênesis capítulo 1 por meio da pena e da escrita de Moisés. E que toda a revelação anterior, ela caminha para se expressar de forma plena e culminar no Filho, em Cristo. Vamos aqui para a exegese desse texto. Diz assim, amiga: havendo Deus falado. O texto aqui é no grego koine, o grego antigo, que é o grego da Bíblia. E curiosamente, a palavra Deus nem é a primeira palavra. O autor começa enfatizando na ordem original do texto, muitas vezes e de muitas maneiras. Mas o sujeito dessa frase é Deus. Então ele está dizendo, Deus falou. Isso é fundamental para a nossa fé, para a fé judaica e para a fé cristã, que é a nossa fé. Nós não começamos, amiga, tentando descobrir Deus através da nossa intuição, através de uma nova revelação ou de uma fala que só vem para o nosso coração e para a nossa vida. É Deus quem toma a iniciativa de se revelar. Quando nós, quando nós queremos ouvir a voz de Deus, já há, antes da nossa intenção e da nossa iniciativa, uma revelação de Deus para nós e nós precisamos buscá-la. Nós precisamos ir ao encontro dessa revelação que já existe. Depois vai dizer assim, outrora. E a palavra aqui é antigamente, a palavra usada para outrora. E ele vai fazer uma diferenciação, você vai ver aí nesse texto, amiga, que é outrora, antigamente, e é nos últimos dias, que é no tempo em que o texto foi escrito. E olhando para o nosso contexto agora, é agora, nos últimos dias, para nós. E cuidado, amiga, porque ele não está dizendo antes Deus falava errado e agora ele corrigiu. Ele está dizendo a revelação anterior era verdadeira e vinha de Deus. E ele está fazendo um contraste com essa revelação que é progressiva. Nós falamos isso muito na teologia. A revelação de Deus é progressiva e ela culmina em Cristo. Depois ele vai dizer muitas vezes. Deus falou muitas vezes. E isso é muito legal, porque se você já leu o Antigo Testamento, você vai perceber que Deus não entregou toda a revelação bíblica de uma vez para Abraão, por exemplo. Ele fala com Abraão, com Moisés, com Davi, com os profetas. Depois vem as promessas, as alianças, o sistema sacrificial, o templo. Ou seja, essa revelação vai se desenvolvendo dentro da história. Essa revelação é progressiva, Deus vai se revelando ao longo da história, até culminar, é como se fosse o ápice, o clímax da revelação é a pessoa maravilhosa, a pessoa incomparável de Cristo. E o autor de Hebreus vai dizer, ele se revelou de muitas maneiras. Inclusive por teofanias, né, que é como quando Deus se revela, por exemplo, para Moisés na sarça ardente. Mas Deus falou através de profecias, de visões, de sonhos, de leis, de narrativa, de poesia. Você vai lembrar lá de cânticos, você vai lembrar lá dos textos de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes. Sabedoria, atos históricos. Deus encontra Moisés na sarça ardente. Isaías recebe uma visão do templo do Senhor. Ezequiel recebe várias visões, Daniel recebe sonhos e visões, Davi escreve salmos, tudo isso era Deus, é Deus falando. Era Deus falando outrora e é Deus falando agora. E quando eu ouço, as pessoas fazem esse tipo de pergunta para mim, já fizeram algumas vezes, que é como ouvir a voz de Deus? E eu acho que a gente precisa de um ajuste. Não seria como ouvir a voz de Deus, mas como ler a voz de Deus.
A voz de Deus está revelada na palavra. Na palavra, essa revelação progressiva que culmina em Cristo. Não tente, minha amiga, minha irmã, encontrar a voz de Deus em nenhum outro lugar senão na palavra. Se alguém subir ao púlpito pregando o que quer que seja, se não estiver pregando a palavra, essa não é a voz de Deus. As pessoas podem subir ao púlpito e pregar coisas que não são a palavra de Deus. A pessoa pode abrir um vídeo, um reels na internet e usar o texto bíblico, mas não está falando a palavra, está falando suas próprias ideias. Eu posso cair na tentação de falar as minhas próprias ideias, mas isso não é a palavra. Aí você pode estar pensando, Camila, mas eu queria ouvir, sabe, a voz de Deus. Eu queria ouvir. Não ler, eu queria ouvir. Então, lê em voz alta. Lê em voz alta que você vai ouvir. Mas não caia no erro de achar que Deus pode falar ao seu coração se somente isso estiver alinhado com a palavra, com o texto bíblico. Deus não vai desdizer a si mesmo, Deus não vai contrariar a si mesmo. Deus não vai falar uma coisa no seu coração que é contrário ao que o texto bíblico disse, ele já se revelou. Depois, o autor de Hebreus vai continuar assim, ó. Ele falou aos pais pelos profetas. E os pais eram as gerações anteriores, o povo da aliança. E os profetas, eles funcionavam como um instrumento da revelação divina. Camila, existem profetas hoje? Somente aqueles que profetizam a palavra. Eu não vou te chegar para você e dizer assim diz o Senhor e tá. Eu só posso profetizar o que está escrito na palavra. Eu comecei essa saudação desse podcast profetizando a palavra sobre você, dizendo que você tem os seus pés firmados, que você coloca os seus olhos no Senhor. Eu posso profetizar sobre a minha vida, sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre os meus irmãos, mutuamente, o que a palavra diz. Eu posso dizer que você vai caminhar sem vacilar, que os seus pés vão estar firmados na rocha, que você vai olhar para o monte de onde vem o seu socorro, que o guarda de Israel não vai dormir, que ele é a sua bandeira, que você é sacerdócio santo, povo separado de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a luz, que você é aquela que contempla a imagem do Deus invisível, que você foi comprada com sangue de forma graciosa. Tudo isso que eu estou profetizando é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. E por isso eu posso profetizar. Qualquer coisa que eu diga que não é a palavra de Deus, não tem autoridade, porque a autoridade está na palavra e não em mim. E eu passo a ter autoridade quando profetizo a palavra. Amiga, não caia em tentações e conversas fiadas. E aí você pode, não sei se você lembrou, mas o texto de João, Evangelho de João, versículo 1, diz que no princípio era o verbo. E o verbo não só estava com Deus, quanto o verbo era Deus. E verbo aqui é a palavra. E esse texto de João é ele falando do próprio Cristo. Então, quando você diz como ouvir a voz de Deus, é ouvindo a palavra. E quem é a palavra? É ouvindo o Cristo. E a Bíblia revela quem? Cristo. Se você ler Gênesis capítulo 3, você vai ver o proto-evangelho, ou seja, o anúncio do evangelho. Depois da queda do homem, Deus vai dizer assim para a serpente, vai dizer que ela feriria o calcanhar, mas que o descendente da mulher feriria a cabeça dela. Ele está falando de Cristo, da imagem do Deus invisível, do primogênito dentre os mortos, do sacerdote dos sacerdotes, do nosso Deus. É desse verbo que ele está falando. Como ouvir a voz de Deus? É como ler a voz de Deus. Leia a Bíblia. Quer ouvir em voz alta? Leia em voz alta. É o verbo. Deus é a fonte. E os profetas eram uma expressão de... Os profetas eram instrumentos. E aqui acontece uma grande virada. Depois vai dizer nos últimos dias. A palavra aqui para últimos dias é importante porque ela traz uma perspectiva escatológica do Novo Testamento. O autor de Hebreus ele está trazendo os últimos dias porque esses últimos dias começaram em Cristo. Às vezes a gente pensa, né, nos últimos dias como o escatom, a volta de Cristo. Por isso, de onde vem a palavra escatologia, né, que é estudar o fim dos tempos. Mas o fim dos tempos foi anunciado em Cristo. E se iniciou em Cristo, por causa do pleno cumprimento de tudo que a Bíblia veio dizendo. Nós estamos vivendo os últimos dias, amiga. Nós estamos vivendo os últimos dias. Até que isso se consume no arrebatamento. E eu espero que seu coração esteja queimando. Queimando como alguém que ouve a voz de Deus. Deus está dizendo, viva nesses últimos dias consciente de que eu venho buscar você. De que o meu próprio Espírito, o Espírito Santo, o meu próprio Espírito foi colocado em você como penhor de que você é herança minha. Ai, meu coração fica queimando quando eu ouço a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. Quando eu profetizo a palavra de Deus. Nesses últimos dias, ele falou pelo Filho. Ele falou e ele fala conosco por meio da sua palavra. Mas minha irmã, minha amiga, meu irmão, meu amigo, os nossos ouvidos estão abertos a ouvir a palavra? Ou nós estamos catando textos na Bíblia, lendo aquilo que nos apraz, lendo aquilo que é de nosso interesse, nós estamos escolhendo o que da voz de Deus queremos ouvir? Talvez você esteja dizendo, Deus está em silêncio, Ele não está em silêncio, abra a palavra dele que Ele fala.
Ele já falou, e ele continua a falar pelo Filho. O Novo Testamento, ele traz essa linguagem inaugurada pela chegada do Messias, que é nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E o texto vai dizer assim, ó, ele nos falou pelo Filho. Essa é uma construção muito forte, porque aqui ele está fazendo um contraponto, ele está dizendo antes falava pelos profetas, agora fala pelo Filho. E isso não é que Jesus é só um mensageiro depois dos profetas. É justamente essa diferença que o autor de Hebreus quer construir. Os profetas diziam assim diz o Senhor, e Cristo é apresentado como Filho. Essa é a essência da cristologia. Por isso que ele vai dizer que ele é o primogênito de muitos irmãos. Jesus, o Cristo, ele é o Filho de Deus. Por isso que ele fez de nós, sua igreja, uma família. E ele é o primogênito. Cristo é o primeiro filho e nós somos filhos adotados. Adotados pelo seu sacrifício perfeito naquela cruz, pelo sangue derramado, por causa da graça irresistível que se revela. Ah, meu irmão, eu espero que você consiga entender isso. É assim que Deus fala. Deus está falando. E depois vai dizer assim, ó. Eu quero que você pense que o filho ele não traz somente uma mensagem. Ele fala. E vai dizer: o filho é herdeiro de todas as coisas. Quem é esse filho? Quem é esse herdeiro de todas as coisas? É uma linguagem muito forte, que tem como pano de fundo o Antigo Testamento, especialmente os textos messiânicos, como por exemplo o Salmo 2. O filho possui autoridade universal, tudo converge para Cristo, por meio de quem ele fez o universo. Significa Jesus não começou em Belém. Você consegue entender isso? A revelação progressiva está dizendo: Jesus não começou em Belém. O Filho existe antes da encarnação, porque no princípio era o Verbo, João. O Verbo não só era Deus, como o Verbo estava com Deus. Se você olhar para Gênesis, você vai ver Deus dizendo: façamos o homem, façamos no plural, porque o Verbo, e disse Deus, haja luz. Esse Verbo é a pessoa do próprio Cristo. Quando Deus diz na criação, façamos o homem, significa que Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo estavam na criação. E quando Deus diz, disse Deus, é o verbo que João está anunciando lá em João capítulo 1. O Filho existe antes da encarnação. Ele participa da obra da criação. Hebreus começa estabelecendo essa cristologia. Você consegue entender isso, minha irmã? Minha amiga, você consegue entender isso? A pergunta é, Deus ainda quer falar comigo? Eu preciso descobrir como ouvir a voz de Deus? A voz de Deus está no texto bíblico. Abra o texto e ouça a voz. Abra o texto e leia a voz. Essa é a direção de Deus para nós. Imagina que você pode ter entrado aqui querendo ouvir um sinal, querendo aprender uma forma mística de ouvir audivelmente Deus dizendo: Camila, faça isso. Leia a palavra. A palavra vai te dizer o que tem que fazer, quais são os princípios do Senhor, qual é a lei de Deus, qual é a intenção de Deus, qual é o propósito de Deus, qual é a condução de Deus. Existem 3 níveis da revelação de Deus. Deus se revela pela criação. Se você ler o Salmo 19, por exemplo, você vai ver Deus se revelando na criação. Deus se revela pelo texto bíblico. É a revelação textual de Deus, é a palavra. E Deus também se revela de forma pessoal. Mas essa revelação pessoal é pela pessoa de Cristo. Não é que cada um tem um tipo de revelação específica, a pessoa de Cristo se revela para mim e para você. E a pessoa de Cristo se revela, e o texto bíblico registra isso progressivamente, até que essa revelação culminasse no nascimento, na obra e na entrega vicária, na morte de Cristo na cruz do Calvário. A tradição de judaica, ela torna isso ainda mais impressionante, porque Deus falou isso pelos profetas. Tinha muitos profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Moisés. E Hebreus vai dizer: esquece tudo. Não esquece tudo no sentido de ignora. Para de olhar para isso, olha para Cristo. Olha para Cristo. Olha para Cristo. O que eu quero dizer para você hoje, amiga, é: olha para Cristo. Você que está ouvindo esse episódio um pouquinho mais longo do que costuma ser, se inscreve no áudio para você não perder os próximos áudios. Se você ouviu e quer fazer um convite para que eu ministre na sua igreja, para públicos específicos, jovens, adolescentes, casais, mulheres, ou para toda a igreja precisa aprender a olhar para Cristo. A igreja precisa aprender a ouvir a voz de Cristo, a voz de Deus expressa na palavra. Me convide, me manda uma mensagem, vai ser uma honra estar com você. Vai ser uma honra compartilharmos a palavra juntos. Me conta aqui como é que foi sua experiência, como foi ouvir esse episódio. Eu espero que seu coração seja cheio, esteja transbordante dessa revelação e da voz de Deus que está registrada na palavra. Que a iluminação do Espírito abra os olhos do nosso coração para que nós possamos entender. E não te esquece, minha amiga, que nele, somente nele, em Cristo, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, na revelação de Cristo, nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho e até amanhã.